Olá, queridos alunos, olá, internautas. Na nossa última aula, nós falamos a respeito do racismo de uma maneira geral, o racismo no século XIX, no início do século XX, conceitos do pensamento racista, como a antropologia criminal, o darwinismo social. Falamos dessas questões todas para pensá-las. Agora vamos trazer essas questões para o contexto brasileiro. Faremos então uma introdução para você começar a pensar a questão do racismo no Brasil e do pensamento racista no Brasil, como ele opera, como ele se constitui. Muito bem. Eu gosto sempre de abrir este tema mostrando uma pesquisa feita pela antropóloga Lilia Schwartz. Nessa pesquisa ela entrevista várias pessoas e ela pergunta para essas pessoas: você é preconceituoso? 98% dos entrevistados respondeu: não. Eu não sou preconceituoso. A segunda pergunta era: você conhece alguém que é preconceituoso? 99% afirmou: sim, eu conheço alguém que é preconceituoso. Evidentemente, só há duas hipóteses aqui. A primeira é esses 2% restantes conhecerem todos os outros 99%. Sendo essa hipótese um tanto quanto absurda, concluímos que há um problema aqui. Que há uma questão aqui, do brasileiro não se reconhecer como preconceituoso ou não se assumir como preconceituoso, mas os outros enxergarem nele uma pessoa preconceituosa. Afinal, somos ou não um país preconceituoso? Veremos uma certa evolução, um certo desenvolvimento do pensamento no Brasil a respeito disso. E questões que nos colocam a todo momento no Brasil. Uma questão clássica para a sociologia. Quais as diferenças entre o racismo nos Estados Unidos e no Brasil? Recomendo a você que assista a um filme muito conhecido, um filme clássico, chamado A Outra História Americana, que trata do caráter do racismo e do neonazismo nos Estados Unidos. Você pode assistir esse filme e tentar estabelecer essa comparação. Outra questão que se coloca quando perguntam pra gente o que é o brasileiro. Usualmente a resposta é: o brasileiro é a mistura de raças. Aí eu coloco para você a pergunta: por que, quando pensamos o que é o brasileiro, logo pensamos em raças? Coloco entre aspas, pois, como eu falei no vídeo anterior, hoje em dia não sabemos que as populações humanas não são divididas em raças. Isso não existe. Mas é o termo usado. Por que quando nos perguntam o que é o brasileiro, nós respondemos a mistura de negros, brancos e índios? Por que não falamos da nossa história, como outros povos? Por que não falamos da nossa cultura? Por que falamos de raças? Grande questão para você pensar. Por que há no Brasil tantas discussões acerca do nome mais adequado para determinada cor de pele? Por que estamos sempre discutindo se é racismo chamar o outro de negro, de afrodescendente, seja lá o que for? Nesse vídeo não vou, evidentemente, me ocupar dessa questão de qual é o nome mais correto para se referir à cor de pele de uma outra pessoa. Isso é uma discussão para outro momento. Quero apontar apenas que a existência desta discussão no Brasil contemporâneo evidencia um problema. Evidencia que temos questões com a cor de pele. Evidentemente, quando pensamos em racismo, a origem do racismo no Brasil tem um nome. E esse nome é a escravidão. Não há como pensar o racismo no Brasil sem pensar na escravidão. Evidentemente, eu deixo a questão da escravidão para as aulas de história, mas não há como pensar a questão do negro no Brasil sem pensar que um pouco mais de 100 anos atrás ainda existiam escravos no Brasil. Isso era uma questão estabelecida. Né? Dom Pedro II, apesar de ser aclamado por muitos, apesar de se dizer contra a escravidão, governou a maior parte do seu império com escravos. Então é para você pensar essas questões. Nós aqui na aula de Sociologia vamos tratar, na verdade, dos momentos pós-abolição. Após a abolição da escravidão, como se sabe, não há nenhuma política de governo de inclusão dos negros. Os negros são libertados da escravidão e não existe nenhuma política para dar educação, para dar trabalho e tudo mais. Desde o fim da escravidão se configura a situação de que os negros são mais pobres que os brancos no Brasil. Não por uma questão de superioridade ou inferioridade, mas por herança da escravidão. E após a abolição da escravidão, ao mesmo tempo em que o negro é marginalizado, surge, se forma, se concretiza o pensamento racista no Brasil
baseado muito no que no vídeo passado, no vídeo anterior, chamamos de darwinismo social. Então, após a abolição da escravidão, esse tipo de pensamento penetra o Brasil e é muito forte no Brasil, mais forte do que se imagina. Nas principais faculdades, nas principais escolas superiores do Brasil, nós tínhamos uma grande quantidade de professores, de pesquisadores, médicos, juristas, que compactuavam com este pensamento racista advindo do darwinismo social. Então, por exemplo, Faculdade de Medicina da Bahia, uma das principais do Brasil. Um dos mais famosos médicos do Brasil, Nina Rodrigues, inspirado na obra do Lombroso, que falamos no vídeo anterior, da antropologia criminal, escreveu um livro chamado As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil. Este médico dizia que, segundo ele, olha o que ele defendia, que a medicina provou que são necessárias leis diferentes para brancos e negros, já que os negros teriam maior propensão ao crime. Logo, defendeu Nina Rodrigues que a República Brasileira, lembrando que a República é proclamada em 1889, então veja, ela havia sido acabado de ser proclamada, ele defendia que a República Brasileira tivesse legislações diferentes para negros e brancos, pois os negros, segundo ele, teriam maior propensão ao crime. Então veja, sabemos hoje, como eu já falei no vídeo anterior, que não existe essa diferença entre negros e brancos, que ele falou aqui, mas veja que é um médico prestigiado no Brasil que no princípio de nossa república defendia essa alteração das leis. Gobineau, um francês racista que visitou o Brasil, chegou a dizer que o Brasil é uma população totalmente mulata, viciada no sangue e assustadoramente feia. Mas não é só na Faculdade de Medicina da Bahia, não. Na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo, também haviam professores que compactuavam fortemente com esta ideologia racista. Renato Kell era um fã da legislação racista do sul dos Estados Unidos, aquela que se forma após a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, as leis Jim Crow, os Black Codes, e a legislação racista da África do Sul. Ele era um fã dessa legislação e defendia que no Brasil deveríamos esterilizar os doentes, os deficientes e os negros para assim melhorarmos, na visão dele, evidentemente, a espécie humana. Não só na Faculdade de Direito de São Paulo e na Faculdade de Medicina da Bahia, Museu Nacional do Rio de Janeiro. Veja que eu peguei um exemplo de São Paulo, um da Bahia e um do Rio de Janeiro, para você ver como isso se generalizava. O diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, João Batista Lacerda, quando participou do primeiro Congresso Internacional de Raças em 1911, destacou que o Brasil tem no branqueamento a sua perspectiva, saída e solução. Quer dizer, o diretor de um museu defendeu internacionalmente que o Brasil necessitava de branqueamento, que o fato de termos negros no Brasil e mestiços seria a causa de nossa pobreza, de nosso subdesenvolvimento, para usar um termo posterior. E veja que pouco mais de 100 anos atrás. Pouco mais de 100 anos atrás. Então, dei alguns exemplos, poderia utilizar vários outros. Perceba aqui que este pensamento racista, baseado no darwinismo social, na eugenia e na antropologia criminal, existia no Brasil. E existia, sim, a possibilidade, era defendida por vários supostos intelectuais, a possibilidade de se instaurar uma legislação racista no Brasil. Muita gente defendia isso. Daí vem a importância de Gilberto Freire. Apesar de Gilberto Freire ser hoje muito criticado, hoje nós discordarmos de várias das ideias dele, é importante você perceber a importância do pensamento de Gilberto Freire nesse contexto. Lembrando que Gilberto Freire, então, vai ter as suas principais obras publicadas durante a Era Vargas. No caso, o fato do Vargas estar governando o Brasil, ele governa o Brasil num primeiro momento de 1930 a 1945, e o Vargas representa uma mudança de paradigma na política que é acompanhada por uma mudança no campo intelectual. Então, muito bem, durante a década de 30, na Era Vargas, ganha força uma nova teoria para a questão racial no Brasil, que suplanta a questão racista anterior, que é a ideia da democracia racial. Quer dizer, Gilberto Freire e a sua obra Casa Grande e Senzala, há outras, mas esse aqui é o grande marco, a obra de 33, já na Era Vargas, então, é o grande marco da concretização do mito da democracia racial, ou seja, da ideia de que no Brasil não existe racismo ou preconceito,
de que no Brasil a nossa grande virtude é a mistura de raças. Quer dizer, isso não é o fato, não é o que gera a nossa degeneração, como diziam os pensadores racistas anteriores, mas isso seria a nossa virtude. E defende Gilberto Freire, colocará na sua obra. Obviamente a obra é muito mais rica do que isso, convido você à leitura para conhecê-la melhor, mas o que nos interessa aqui é saber que esta obra colocará esta ideia de que o Brasil é formado por uma mistura de brancos, negros e índios, e que esta mistura é, salvo exceções, harmônica. E de que a nossa grande característica, diferentemente dos Estados Unidos, é que aqui não há racismo, enquanto nos Estados Unidos há. Esta é a defesa de Gilberto Freire, que morou nos Estados Unidos, escreveu algumas obras lá. Evidentemente, hoje muita gente critica essa ideia. Hoje, você pode dizer que, de fato, a ideia de democracia racial é complicada, que há racismo no Brasil, mas eu quero que você note a importância dessa ideia no contexto histórico. Lembrando que na era Vargas aconteceram algumas coisas, o Vargas dialogará melhor com a população, com os setores negros, o Vargas irá, entre aspas, legalizar a capoeira, que antes era proibida, tentará enquadrar o samba, que antes era considerado símbolo de degeneração, símbolo de coisa ruim, e o Vargas tentará incorporar o samba. Então veja como isso está ligado ao que foi a era Vargas, que você estuda nas aulas de história. Muito bem. Então veja que há isso. Na década de 60, haverá a crítica à ideia de Gilberto Freire. Veja que falamos de dois momentos, os racistas, e aí vem a ideia de democracia racial, e na década de 1960, a assim chamada Escola Paulista de Sociologia, baseada na USP, efetuará uma crítica a essa ideia de democracia racial. Quando pensamos em Escola Paulista de Sociologia, pensamos em diversos nomes. Florestan Fernandes é o mais famoso. Também está ligado a este grupo Ottaviani, Francisco Forte, o próprio Fernando Henrique Cardoso, que era um orientando de Florestan Fernandes. E veja, então, o que esses caras vão dizer, grosso modo, aqui, deixando de uma maneira simples para você entender? Vão dizer o seguinte: não, o Brasil não é uma democracia racial. O Brasil é um país racista, sim. Entretanto, o racismo no Brasil é diferente, sim, do racismo nos Estados Unidos. O racismo no Brasil seria um racismo que existe, que é forte, que afeta as nossas relações sociais, entretanto nós o negamos. Entretanto nós somos racistas e dizemos que não somos. Aí vem a ideia de racismo cordial. Aconselho você que procure um outro vídeo aqui do Poliedro, no qual eu explico sucintamente a ideia de homem cordial de Sérgio Buarque de Holanda, para você saber que o Florestan Fernandes, quando fala isso, dialoga com Sérgio Buarque. Então, o racismo no Brasil seria um racismo escamoteado, um racismo disfarçado, coberto de escamas, que diz que não é, mas é. Um racismo que existe, que está presente, que afeta as nossas relações sociais, mas que nós temos uma dificuldade de falar sobre ele. E admitir ele, e nesse sentido combatê-lo, coloca essas questões para você pensar, então, a questão do racismo no Brasil. Vamos rememorar o que nós tratamos nessa aula? Muito bem. Então, nessa aula, nós levantamos questões sobre o racismo no Brasil, perguntas para você pensar, e fizemos uma exposição da evolução, do desenvolvimento do pensamento racista e da crítica a ele na sociologia, no pensamento social no Brasil. A ideia é que você perceba esses três momentos, a ideia de democracia racial, o darwinismo social, que é o preconceito mais forte, e a crítica à ideia de democracia racial, que é o racismo cordial. Lembrando que até hoje, nos meios de comunicação, está posto esse debate. Somos racistas ou não? Somos um país, uma democracia racial ou não? Isso está colocado no cotidiano e é preciso pensar a respeito disso. Um grande abraço, obrigado, até a próxima.